Fala comigo, marceneiro! Estamos aqui mais um podcast Marcenaria no Topo. Esse podcast ele é patrocinado pela Madefibras. Madefibras que entrega aqui a nossa matéria-prima, componentes e que transforma a casa dos meus clientes nesse verdadeiro cenário que vocês estão vendo aqui agora. Qual a inovação que o senhor gostaria dentro da sua casa? Uma inovação dentro da minha casa? Acompanhamos as tendências, a gente passa isso o tempo inteiro nas nossas redes sociais e a cada ano vem tendo novas atualizações, novas tendências de mercado. Hoje no mercado, no cenário atual, a gente está com essa alta agora dos móveis boleados e eu gostaria de saber o que o senhor... Móveis multifuncionais, no sentido de eu posso ter um ambiente e transformá-lo em outro ambiente. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, ele ter, de acordo com a necessidade, essa multifuncionalidade. Por exemplo, no meu escritório, ele é um escritório, mas ao mesmo tempo pode virar um podcast. Sim. De acordo com a forma que a gente trabalha esses móveis, a dinâmica desses móveis. Em casa, temos uma estrutura que ela também pode servir daqui a pouco como uma adega. Entende? Então, essa multifuncionalidade dos móveis, eu acho que ela é muito importante. Ou seja, que é uma tendência. Eu digo não para a minha casa hoje, mas principalmente pensando em investimento, pequenos estúdios, tudo cada vez mais reduzidos, que é uma tendência mundial. Exatamente. Em São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, na Avenida Paulista, estão anunciando agora imóveis de 22 metros quadrados a 600, 700 mil reais. Então, são imóveis muito pequenos em que todos os móveis praticamente são multifuncionais. São móveis inteligentes, né? Inteligentes. A mesa, ela daqui a pouco ela recolhe, o sofá-cama vira cama para aumentar o espaço. Então, essa inteligência ela é muito importante. E isso é muito importante para a gente que trabalha com marcenaria, porque essa foi uma pergunta e a resposta do professor foi uma resposta muito inteligente, porque, querendo ou não, esse ainda é um mercado raro, atual na marcenaria. E a gente tem a possibilidade de incorporar isso dentro dos nossos negócios. Ainda é raro e a procura ela não para de crescer. Então, quem já está atendendo essas necessidades do mercado está se dando bem. A gente ainda não olha, na verdade, eu ainda não olhei para esse mercado, mas pelo meu conhecimento e as visitas que eu já fiz às grandes fábricas e tudo mais, são poucas as empresas hoje. Isso é um mercado muito raro. Nós temos hoje um mercado muito forte, e eu falo como investidor, do Airbnb. Então, eu aluguei, por exemplo, um apartamento em férias, que ele era um apartamento em Milão. Esse apartamento era fantástico. Ele era num miolo de um dos principais bairros da cena milanesa, que é Isola, e é um apartamento pequeno. Só que quando eu entrei no apartamento, ele parecia grande. Por quê? Porque ele tinha uma mesa que integrava com uma escada, que virava um mezanino, e tudo muito bem encaixado. Nós nos sentimos muito confortáveis. Somos três, eu, minha esposa e meu filho, e num apartamento pequeno, um estúdio muito funcional. E eu conversei com o Davi, que é o italiano, proprietário desse... Onde era? Em Milão, na Itália. Milão, o berço da tendência. O berço da tendência. E eu conversei com o Davi, eu falei, Davi, mas como é que vocês... Um apartamento tão pequenininho, porque aqui é um prédio histórico e os apartamentos são grandes. Ele falou, não, é um apartamento muito grande, só que você está em 1/3 desse apartamento. Eu dividi em 3. Então, olha o que o móvel planejado é capaz de fazer. Sim. Ele dividiu em 3, um apartamento que era relativamente grande, e ele aluga 3 para o Airbnb por causa dessa multifacetada visão dos móveis, dos mobiliários muito bem distribuídos, móveis inteligentes. Eu achei fantástico. E eu não me senti desconfortável, por incrível que pareça. O básico que eu vou te falar, o básico da vida, isso para qualquer fase, e principalmente dentro da tua profissão, daquilo que você está exercendo, procure ter conhecimento. Entendeu? O conhecimento daquilo que você tem que falar com propriedade. Tudo aquilo que você vai fazer, você tem que falar com propriedade. Se você vê uma situação, você tem que entender, não discuta, aprenda, pesquise, que aí você vai, não existe convencimento maior do que o conhecimento.
Entendeu? Porque você, quando você conhece um assunto, você tem capacidade de olhar nos olhos das pessoas e falar diretamente. Olha, infelizmente, assim, não tem condições. E outra coisa. Não fechar só por fechar. Né? E outra coisa, não vá chegando a dizer não dá. Sempre existe uma solução. E se você conseguir convencer um profissional, tipo um arquiteto, ou um cliente, que aquele jeito, o seu melhor, aquele jeito é o melhor, o seu, você pode ter certeza que você já ganhou um cliente eterno. Na verdade, nem precisa, a maioria das vezes, não precisa mudar o projeto. Só Isso. precisa explicar a melhor forma de ser executado. Tem um filme, Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, né? Sim. Cara, aquele filme é fantástico quando aparece ele na frente do espelho treinando a fala dele. E eu trago isso para essa conversa da seguinte forma. Use as redes sociais com essa finalidade. Treine nela. Liga ali a tua câmera, fala mesmo. Entra na tua fábrica, entra no teu escritório, abre aqui o celular, fala aí, pessoal, bom dia, vamos começar mais uma semana abençoada. E vai. Quando você vê, você já está fazendo de forma natural. Aí vem um ponto. Quando você começar a fazer, você, principalmente que não faz, né, que tem esse bloqueio aí, você vai passar por um processo chamado crítica. E só vai criticar você dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que está perto de você, que vai ver você, ah, Frank, agora tu é blogueirinho, né? Verdade. Essa pessoa vai te criticar. E a segunda pessoa que vai te criticar é aquela que nunca vai comprar, que nunca vai ser teu cliente. E sabe o que vai acontecer automaticamente com essas pessoas? Quando você começar a se posicionar, possivelmente elas vão parar de te seguir. E tá tudo bem. Porque isso é uma regra da rede social. O algoritmo é aquilo que treina o que você gosta de assistir. Acho que de uma forma clara, acho que é para a galera entender mais ou menos isso. Então, quando você começar a produzir o seu próprio conteúdo, as pessoas que não vão comprar de você e as pessoas que vão criticar, automaticamente elas vão sair. Mas o Frank é prova disso, que também vão vir as pessoas que têm interesse e que têm possibilidade de ser um futuro cliente. O que mais te surpreende positivamente ou negativamente dentro da marcenaria, dentro do nicho de marcenaria? Bom, positivamente, aquela empresa ou aquele profissional que está antenado às tendências. Então, hoje nós sabemos que nós temos muito movimento eletrônico. Então, a marcenaria que está integrada com a Alexa, que está integrada com o liga e desliga pelo celular e está tudo já pronto, entrega uma solução pronta. Isso me agrada muito. Incorporar já os sistemas de automação. Automação total. Hoje as coisas são automatizadas, né? Eu, antes de chegar no meu escritório já está com o ar-condicionado ligado, o computador ligado, as luzes ligadas quando eu vou fazer uma gravação. Isso tudo pela automação. Quando eu saio, poxa, esqueci de desligar o computador, eu pego a minha Alexa, eu desligo todos os equipamentos que eu preciso, sem preocupação nenhuma. Isso é muito importante. Isso me dá agilidade. Então, por exemplo, eu moro numa cidade quente, eu quero chegar, o meu ar-condicionado está ligado. Se eu chego antes dos meus funcionários, não tem problema nenhum, eu ligo pelo celular. Está tudo ligado. Se alguém esquece... chegar já está climatizada a sala. Climatizado, o computador ligado, tudo certinho. Só o café que não passa automático não dá ainda. Isso, para mim, é o diferencial. Agora, um ponto negativo que eu vejo é quando nós não vemos nem tendência e nem verdade. Porque toda relação é baseada em verdade. Se eu olhar no olho e eu não sentir confiança naquele camarada que está me vendendo, não tem condições nenhuma. Aí não adianta nem chegar com um contrato maravilhoso, porque não é o contrato que vai amarrar. Já pensou eu falar com o meu advogado e dizer assim, olha, eu tenho um trabalho para ti. Qual? Estou processando uma empresa de imóveis. Pelo amor de Deus, eu não quero gastar tempo com isso e nem o tempo dele. Não quero chegar nesse ponto. Eu quero olhar no olho e saber, ó, você vai me entregar ou não. Pronto, acabou. Entende? Então, se tiver mentira ou inverdade, ver que está titubeando muito, acabou. Não tem negócio, não fecha negócio de forma alguma. O que você acha? É vantagem comprar o MDF e deixar ele estocado em grande quantidade ou comprar de acordo com cada fechamento de projeto? Somente comprar, fabricar e entregar, ou comprar para deixar estocado na fábrica para que não falte para os próximos projetos. Qual é a sua opinião e qual é a diferença entre um e o outro? Nunca faça isso. Se você tivesse um ambiente propício,
um local com a umidade controlada, com a luz controlada, mas isso é uma coisa muito muito evoluída. Nunca faça isso, porque você já vai entrar no prejuízo. Você só deve comprar em quantidade maior aquilo que se usa muito em caixaria, geralmente é MDF branco, porque o giro dele é muito rápido. Então ali tu está falando, no máximo, tu tem que ter MDF 1 a 2 semanas. Porque eu volto a dizer, a maioria do MDF ele já vem de estoque da loja. Ele já está estocado lá na loja. Por muito tempo, né? Por muito tempo. E ele já vem empenado, já vem cheio de Sim, curva. porque também o MDF no revendedor não é bem estocado. Existe toda uma regra. Quando você recebe um pallet de MDF dentro do ambiente, que eu trabalhava no armazenamento, eu já gerenciei logística. Então, dentro vem um documento dizendo, sabe quantas vezes a gente cumpre? Nenhuma. Porque também não é local apropriado. Então, não faça isso e seja muito exigente. Não compre para ficar estocado, tá? Mas também não deixe de exigir do fornecedor. Bicha, quanto tempo esse teu MDF está armazenado? De vez em quando o cara tem que abrir para ti. Tu faz uma visita. Esse que é o grande problema, né, de tudo. Porque às vezes a gente... Às vezes não, sempre. Sempre a gente vai comprar o MDF nas pressas. A maioria das vezes é nas pressas. Então, quase todos os fornecedores não têm a quantidade. Isso eu falo para grandes marcenarias. Para grandes marcenarias, a gente às vezes vai comprar o material e não tem a quantidade certa. Sempre está faltando. Então a gente praticamente é obrigado a comprar aquele MDF que está com um pouco de avaria, que ele já está um pouco curvado e a gente sabe que ele pode dar problema, mas a gente é teimoso e tira. E a pergunta que todos os ouvintes agora aqui querem aprender com você é a importância dos vídeos. Sim. E como ser feito da maneira certa e por que a maioria não consegue entender de fato que isso é o ponto mais importante hoje no mercado, não só da marcenaria, mas no mercado do empreendedorismo em geral. Frank, vou te responder essa pergunta contando uma história. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, em Belém. Cara, muito boa a empresa. A gente gastava muito com mídia. Isso é verídico. Gastava dinheiro pagando publicidade. Aí uma certa vez eu estava pagando uma nota fiscal de, acho que era 180 mil aquela mídia. Para quê? Eu tinha, na subida no aeroporto, tem 2 escadas rolantes quando você vai embarcar. Não sei se tu te lembra, mas tinha 2 TVs gigantes do lado. Sim. Mídia indoor. Eu coloquei anúncio lá. Pagava 180 mil nesse anúncio. 180 mil, cara. Aí beleza, tava pagando, achando que tava tendo resultado. Isso meados de 2007, 2008, mais ou menos. E aí eu entrei de férias e fui viajar. Meu voo atrasou, cheguei mais cedo no aeroporto, fiquei sentado ali embaixo, fiquei na frente da escada, que eu fui ver o vídeo que eu tinha produzido. Caramba, vou ver meu vídeo no aeroporto e tal. Beleza. Isso é verídico, tá? Tô sentado aqui, esperando o horário do meu avião, aí eu empolgado olhando meus vídeos passar e o pessoal subir na escada, todo mundo de cabeça baixa. Aí eu tive a ideia, eu fiz uma foto. Fiz uma foto no meu celular. Todo mundo que estava subindo, todo mundo subia assim, ó, olhando pro celular. 2008. Ou seja, eu estava investindo pesado nas mídias, tendo aquela publicidade do lado da escada rolante, e o meu público estava dentro das redes sociais. O cara estava dentro das redes sociais, juro por Deus. Fui de férias, quando eu voltei, na verdade, na mesma hora eu mandei mensagem pro meu gerente na época, o Danilo, falei, Danilo, quando eu voltar de férias eu quero conversar contigo. E não, beleza. Quando eu voltei, eu falei, chefe, a gente vai encerrar esse contrato, porque o nosso público não está lá. O nosso público está onde? Cara, olha essa foto aqui, mostrei para ele. O público está no celular. E assim, isso 2008. Hoje, isso já é comprovado, né? Todo mundo está no celular. Então, a importância do vídeo na marcenaria, se você, marceneiro, não entender que se a sua empresa não estiver inserido no meio desse mercado das redes sociais de forma profissional e até de forma amadora, se for o caso, depois a gente vai dar dicas sobre isso,
você vai ficar para trás. O senhor já teve uma experiência negativa com móveis planejados em alguma vez, alguma época na sua vida? O senhor poderia contar pra gente? Já várias. várias. Não é puxando sardinha não, mas principalmente antes de conhecer vocês. Teve uma experiência que ela não chegou a ser negativa na entrega. Eu precisava de um projeto para um escritório e eu pedi. Eu falei, olha, eu quero um projeto assim, assim, assim. E aí vinham os rabiscos à mão, tarará, e eu falei, tá, mas cadê o projeto? Eu quero o projeto, eu sou visual, eu quero ver o meu projeto. Era uma marcenaria ou uma Marcenaria. empresa? Uma empresa. Ou um marceneiro? Não, uma empresa. Uma empresa. E esse projeto não vinha. E aí uma hora eu liguei. Eu falei, e aí, parceiro, o que está acontecendo? Eu estou precisando, eu tenho prazo, eu tenho pressa. Ele falou, não, mas eu não sei se você vai fechar. Para eu fazer esse projeto, eu vou gastar dinheiro. Para mim, a relação acabou ali. Por quê? O que eu preciso? Eu não tenho como fechar um projeto sem ver o projeto. Exatamente. Perfeito? Aí, mas você pode levar isso para outra empresa. Então, o que ele está me mostrando ali? Ele começou uma relação de desconfiança. Ou também o sistema de venda dele, que ele não soube conversar desde o início com o cliente. Sem dúvida. Porque um projeto, geralmente, a gente não entrega para o cliente. A gente faz uma apresentação. Ou pode ser que a gente entregue dependendo muito da conversa. Ou me coloque um valor. Olha, esse projeto custa tanto. Mas se você fechar, vai ser abatido. Eu ia achar justo. Não, perfeito. É um serviço à parte. Então me entrega esse projeto, que seja 2 mil, 3 mil, 4 mil, eu pago o projeto e quando eu fechar com você, aí eu vejo se é de mercado aquilo que ele está me propondo, pronto. Seria algo justo. Mas nunca trazer a desconfiança para quem está contratando. Exatamente. Porque fica numa situação deselegante. Gestão é uma coisa que a gente pode achar chata. Mas gestão é planejamento. E o planejamento, ele vai evitar muitos problemas no futuro. E é um dos pontos principais. E né? Aliás, é o ponto. Grandes empresas já quebraram. É o coração da empresa. O coração da empresa é a gestão. Antes de você sair para fazer um projeto, pense, analise, veja o que você vai levar, o que você vai falar. E quando você chegar lá, sinta o cliente, veja se ele é um cliente que tem condições de mudar, veja se o arquiteto tem aquelas viagens que o arquiteto tem, analise o material e tenha condições de falar, tipo, um roupeiro, uma chapa de MDF só vai até 2,75. O arquiteto quer um roupeiro de 3 metros e pouco, como acontece. Aí tu bota embaixo, bota uma parte em cima, enfim, mas às vezes o arquiteto não quer que apareça emenda, tem tudo isso daí, tem todas essas situações. Você tem que estar preparado para falar sobre isso. E outra coisa, MDF, eu já falei, MDF, ele é fibra moída, prensada com material químico. O MDF, ele está dentro da chamada madeira engenhada, ou seja, uma madeira que passou por algum tipo de processo. E o MDF é o último processo de uma madeira engenhada. Ele não vai ter a estrutura de uma madeira natural. Então, uma peça de MDF, ele não vai ter a rigidez, nem a dureza de uma madeira comum. Ele vai empenar com facilidade. Então, não adianta viajar com porta. Então, se o cliente vem com uma porta gigantesca, então já vá falando logo para ele isso aí. Eu falava, olha, se você vamos dividir aqui no meio, vamos fazer assim. Não adianta para você querer fechar o projeto. Tem que dar opinião, né? Falar sobre nosso conhecimento técnico. Isso é extremamente importante. Mostrar para o cliente a nossa autoridade, o nosso conhecimento. Olha, isso aqui não vai dar certo porque assim, assim, assim. Então, a gente tem que deixar bem claro para o cliente, porque muitas das vezes o arquiteto ele faz a projeção de um projeto e às vezes ele tira muitas dúvidas com a gente da marcenaria. Esse é um dos pontos principais que eu trabalho junto com as minhas parcerias. Todos os meus parceiros arquitetos, eles tiram algumas dúvidas comigo. Então ele já sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Engraçado, né? Aqui dentro da UP, até mesmo os próprios montadores, eles são treinados a fazer os vídeos de forma amadora mesmo, com o celular deles, que nem sempre são os melhores.
fazem a postagem nas redes sociais dele, marcam a nossa empresa e a gente reposta e não tem problema nenhum, Não porque tem o problema. vídeo está sendo lá. A gente, como dono de marcenaria, nem sempre tem tempo suficiente para estar na casa do cliente gravando os vídeos. Por isso que hoje a gente da Up Móveis, a gente acaba delegando essa tarefa para outras empresas parceiras, inclusive do meu amigo que está aqui, Ronald, né? Sim. É parceiro nosso. Faz algumas grandes produções, quando a gente quer pegar uma produção grandiosa, Sim. investir no vídeo, porque a gente sabe que hoje a maior fonte de investimento mesmo não é em equipamentos. Não. Aonde está mesmo a melhor forma de vender o seu produto está dentro das redes sociais, porque ela acaba sendo uma prova que você tem para mostrar para um seu futuro cliente que você ainda vai fazer uma venda e que você executou um projeto bem feito, bonito, acompanhando as tendências. Então, para isso, a importância, como o Ronald acabou de citar, de ter que fazer a produção, seja ela amadora ou profissional. O importante é ser feito. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos marceneiros, dá um like, curte, deixa teus comentários, vamos trocar ideias, vamos aprender junto e vamos levar a nossa marcenaria para o topo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui encerrando mais um episódio. Marcenaria no topo, vamos junto, porque a gente precisa chegar lá.